Bem, gente, teremos hoje nossa aula de literatura, certo? Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Iremos concluir o nosso livro Alexandre o Conquistador, estudando seus dois últimos capítulos. 6, né? Alexandria, que foi a cidade fundada por Alexandre, e Alexandre no cinema, certo? Então, iremos fazer um resumo. Espero que vocês estejam acompanhando essas aulas com os slides, né, gente? Slides só dá pra gente colocar a gravura, né? Realmente eu tenho que contar, fazer um resumo da história para vocês. Mas eu espero que vocês estejam também lendo, para ficarem a par de todos os acontecimentos. Então, vamos lá. Alexandre, ele tinha o hábito de fundar cidades com o seu nome. Fez isso em pelo menos 17 das 70 cidades que fundou ao longo da vida. Ou seja, ele fundou 70, colocou, né, o seu nome em 17. A primeira cidade foi fundada quando o conquistador tinha apenas 16 anos. Alexandrópolis, na atual Bulgária. Certamente a cidade mais famosa é Alexandria, no Egito, criada em 331 a.C. Essa cidade, Alexandria, ela foi criada a partir de um sonho, né, que Alexandre teve com Homero. E no sonho, Homero pedia para ele, Alexandre, construir uma cidade tão grandiosa quanto suas conquistas, né? Além de ser o núcleo do seu poder, Alexandria também seria um centro de cultura. Alexandria foi construída sobre uma antiga aldeia de pescadores e pastores chamada Racotes, a oeste do delta do Nilo, entre o mar e o lago Mareotes. Era sem dúvida um lugar perfeito. Ficava exatamente na encruzilhada das rotas navais, fluviais e terrestres de 3 continentes, Europa, África e Ásia. Ou seja, era uma cidade estratégica, né? Dessa forma, foi a capital cultural do helenismo, que a gente estudou na aula passada, pelo menos durante 3 séculos, tornando-se rapidamente a maior cidade comercial do mundo. Agora a gente vai ver como é que era a arquitetura de Alexandria. A tradição, bastante controversa, atribui a planificação da cidade de Alexandria ao arquiteto e urbanista Dinócrates de Rhodes, o mesmo que, ao que parece, projetou a reconstrução do Artemision de Éfeso por ordem de Alexandre. 2 grandes avenidas dividiam a cidade em 4 bairros principais, denominados pelas 4 primeiras letras do alfabeto grego, certo? A configuração da cidade era geométrica, as ruas de cada um dos seus bairros eram ortogonais. Dado o clima quente e seco, característico daquela região, as ruas eram estreitas para possibilitarem mais sombra. Na realidade, não eram necessárias ruas mais largas, pois só em dias de festa a circulação era intensa. A cidade foi construída muito rapidamente, distinguindo-se das outras cidades egípcias, por ter sido edificada não em tijolo, mas em pedra. O Palácio Real dos Reis, que vieram depois de Alexandre, os Ptolomeus, cobria por si só cerca de 1/4 da cidade. Ele foi todo construído com mármores importados, contudo a sua arquitetura, ainda que majestosa, em nada se assemelhava aos conjuntos monumentais das mansões faraônicas. Para além desse imenso palácio, a Neópolis, ou seja, a cidade nova, incluía diversas outras grandes construções, jardins, o museu, a biblioteca e o teatro. A leste, no subúrbio de Eleusis, situava-se o ginásio, o estádio, o hipódromo e um cemitério. A oeste, a necrópole principal ao lado do canal que liga Alexandria a Canopo. Nessa área existiam ainda belos jardins e moradas suntuosas onde, segundo o testemunho de Estrabão, filósofo e historiador grego, vivia-se alegremente. Em Alexandria, podia-se frequentar o ginásio, os diversos banhos públicos ou admirar a colina artificial dedicada ao deus Pan. Podia-se ainda admirar outros monumentos como o Templo de Serapis, o Templo de Poseidon e o grandioso Mausoléu de Alexandre. Agora veremos como era a vida em Alexandria. Segundo o testemunho de Estrabão, a cidade tinha no início da era cristã mais de 1 milhão de habitantes. Era a cidade mais povoada do mundo. No interior da sua cerca, construíram-se casas de vários andares. As casas-torres que nós conhecemos hoje através de mosaicos. Havia inclusive casas para alugar com apartamentos, o que nunca acontecera antes em nenhuma cidade grega.
Era grande a preocupação com o conforto e com a limpeza. Por exemplo, a água era distribuída por uma rede cerrada de canalizações ligadas ao canal que trazia água do Nilo. A vida em Alexandria era animada, barulhenta e frenética. Ali eram possíveis todos os prazeres, mesmo os menos inocentes. O povo era turbulento, o seu espírito de revolta teve bastantes oportunidades de se manifestar durante diversas brigas dinásticas. Agora, gente, nós veremos como era o porto de Alexandria. Para fazer de Alexandria um centro de comércio de primeira grandeza, foi necessário dotar a cidade com as estruturas e os aperfeiçoamentos necessários. Como o porto da cidade não era satisfatório, Alexandre mandou construir um porto artificial entre a costa e a ilha de Faros, onde se encontrava aproximadamente a 1.000 metros da margem, certo? Alexandria foi mais tarde copiado em várias cidades helenísticas. Como é que era o farol de Alexandria? O arquiteto Sóstrato de Cnido levantou na ilha de Faros o primeiro farol do mundo, com cerca de 120 metros de altura e equipado com todos os instrumentos mecânicos então conhecidos para a proteção da navegação. Era inclusive capaz de efetuar previsões meteorológicas. A sua luz era alimentada por lenha resinosa içada por máquinas hidráulicas que, por uma vez combinada de espelhos côncavos, se dizia ser visível a mais de 50 quilômetros de distância. O farol dispunha ainda de engenhos que assinalavam a passagem do sol, a direção do vento e as horas. Estava equipado com sinais de alarme acionados a vapor que se faziam ouvir durante o mau tempo, bem como um elevador que permitia acesso ao cimo da torre. Possuía também um periscópio gigante por meio do qual um vigia podia observar embarcações que se encontrassem além do horizonte aparente. Esse farol foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e foi destruído no terremoto no século XIV. Agora nós veremos a biblioteca, certo? Interessado sempre em ampliar e difundir conhecimentos, Alexandre separou um espaço no museu para criar uma das maiores bibliotecas da história. Em 290 a.C., em Alexandria, foi erguida a famosa biblioteca. Obcecado por construir o maior centro de conhecimento da época, Alexandre conseguiu reunir cerca de 500 mil de rolos de papiros, mais um grande feito do conquistador macedônico considerando a época. Alexandre fez desse ambiente cultural seu local preferido, onde podia investigar profundamente várias disciplinas, como medicina, astronomia e matemática. Supõe-se que teria sido incendiada pelos romanos em 48 a.C. e que em 646 outro incêndio a destruiu completamente. No ano de 2003, porém, houve a inauguração de um novo prédio e a memória da Biblioteca de Alexandria foi restaurada. Então, gente, nós encerramos o capítulo 6, agora vamos entrar no capítulo 7, né? E nós vimos que durante o capítulo 6, praticamente nós falamos só sobre Alexandria, porque ele fundou várias outras cidades, como eu falei para vocês, né? Mas a que mais se destacou foi Alexandria, né? Porque, segundo ele, foi dito por um deus que ele deveria erguer a cidade, né? Aí nós vimos onde ela era construída, que era um local extremamente estratégico devido às rotas navais, fluviais e terrestres. Nós vimos também que a arquitetura de Alexandria era uma arquitetura muito elevada, né, para a época, né? Ela era toda edificada na pedra. Vimos que a vida em Alexandria era permitido todos os tipos de prazeres, tudo que você pudesse imaginar. Era uma cidade agitada, turbulenta, certo? E lá, né, foi onde começou a questão, né, que já havia até apartamentos para ser alugado, era uma coisa que não havia em nenhuma cidade grega antes. A gente viu que ele construiu um grande porto, né, em Alexandria, devido ao processo de compras, né, de conquistas para poder chegar os produtos à cidade. Também vimos que havia um farol em Alexandria que fez parte das 7 maravilhas do mundo antigo. E por último nós vimos a biblioteca, né, que era um local onde Alexandre ficava muito tempo, porque ele estudava bastante, né, muitas disciplinas como medicina, astronomia, matemática e muitas outras. E ele era muito interessado na questão de difundir conhecimentos, né, tanto que nós vimos que, apesar dele ser um homem de guerra, um homem que
tinha assim o desejo, né? Ele sempre queria vencer e conquistar. Ele também era um homem que estudou muito, teve grandes instrutores, né, gente? E assim a gente encerra, né, esse capítulo sobre Alexandria, sabendo que realmente foi uma cidade muito importante e continua sendo, né, claro. E nós veremos agora o capítulo 7 para nós encerrarmos o nosso livro. Capítulo 7, Alexandria no cinema. O mito em torno de Alexandre é muito grande. Diversas pessoas e líderes ao longo da história foram influenciadas pelo conquistador macedônico, a exemplo do ditador romano Júlio César e do imperador francês Napoleão Bonaparte. Muitos filmes e livros foram produzidos. Em 1956 foi filmado Alexandre o Grande, do diretor Robert Rossen. Na produção, hoje clássica, Alexandre é um homem perturbado pelo conflito entre a elevada sabedoria de seu professor Aristóteles, a lealdade a seu pai, um guerreiro, e seu próprio grandioso desígnio de dominar o mundo. Em um mundo conturbado, o jovem ambicioso ergue-se acima de todos os conflitos a fim de juntar os continentes da Europa e da Ásia e se tornar um dos maiores e mais famosos governantes de todos os tempos. Em 2004, foi filmada uma nova produção sobre Alexandre para o cinema, dirigida por Oliver Stone e tendo o ator irlandês Colin Farrell no papel do líder macedônico. No filme, a trajetória de Alexandre é relatada por Ptolomeu a um escriba, Cadmo. O general Ptolomeu conhecia bem Alexandre. Como vimos, quando o império foi dividido, ele ficou com o Egito. Triste, Ptolomeu ressalta que as grandes vitórias dos exércitos de Alexandre foram esquecidas e diz para Cadmo que Alexandre era um deus, ou a pessoa mais perto disso que já vira. Apesar de o conquistador ser chamado de tirano, Ptolomeu diz que só os fortes governam e que Alexandre era mais, pois mudou o mundo. Antes dele havia tribos e depois dele tudo passou a ser possível. Surgiu a ideia de que o mundo poderia ser governado por um só rei. Era um império não de terras e de ouro, mas da mente, uma civilização helênica aberta a todos. No Oriente, o vasto império da Pérsia dominava quase todo o mundo conhecido. No Ocidente, as cidades-estado gregas estavam em decadência. Os reis persas subornavam os gregos com ouro para usá-los como mercenários. O pai de Alexandre, vivido pelo ator Val Kilmer, começou a mudar tudo isso, unindo tribos de pastores ignorantes das terras altas e baixas. Com sua coragem e seu sangue, criou um exército profissional que subjugou os traiçoeiros gregos. Então se voltou para a Pérsia, mas acabou morto. O herdeiro, Alexandre, iria vingar o pai e conquistar um império jamais visto antes. O filme foi bem recebido pela crítica, especializada apesar de seu público ter apontado algumas ressalvas. Stone valoriza na produção os dramas psicológicos que envolveram Alexandre, como sua relação conflitosa de competição com o pai e a reverência e ao mesmo tempo receio que demonstra em relação à personalidade da mãe. Durante as quase 3 horas de duração do filme, o espectador pode ver também boas reproduções de batalhas dignas de um épico, como a Batalha de Gaugamela, filmada no deserto do Marrocos, ou então o combate entre os homens de Alexandre e guerreiros auxiliados por elefantes em meio a uma floresta na Índia. Stone trabalha na narração destes conceitos psicológicos baseados na mitologia, como o complexo de Édipo. Esse conceito é visto como amor à mãe e ódio ao pai, até a valorização da presença animal naquela sociedade. Temos as cobras de Olímpia, o cavalo bucéfalo, ursos, panteras, leões, macacos tratados como pequenos homens pelo admirado Alexandre ao chegar à Índia. Então, pessoal, nós concluímos o nosso capítulo 7 e também todo o livro, certo? Então, eu não sei se todos leram o livro, eu espero que sim, mas vocês podem reler, né? Porque é uma história bastante interessante, onde nós conhecemos toda a trajetória de Alexandre, as suas conquistas, as suas lutas, né? E tudo que ele viveu, né, gente? É uma história bem cativante. Eu li junto com vocês, claro, né? Espero que vocês tenham lido. Quem não leu, leia e copiem todas essas questões que tem nos slides, copiem no caderno ou folhas de papel ao maço, ofício, mas pode ser no caderno, não tem nenhum problema, certo? Vocês copiem, respondam. Eu sei que tem umas questões que elas são bem grandes, né?
Mas esse trabalho aí, ele vai valer nota, né, gente, para quando nós voltarmos. Então, no nosso retorno, que eu ainda não sei quando será, vocês devem entregar essa atividade aí, tá bom, gente? Bem como as outras, né, mas essa daí principalmente, tá certo? Um cheiro, se cuidem, tchau!